Olá, nesse vídeo nós vamos aprender em Python a encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Então, para isso eu vou começar aqui importando a biblioteca NumPy, eu vou importá-la como NP, porque a gente vai precisar usar uma função matemática, uma raiz quadrada, então por isso eu estou importando o NumPy. Aqui, para recordar, fórmula de Bhaskara, as raízes, então, a gente coloca assim, x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, que seria b quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Então, a nossa equação, que a gente vai encontrar as raízes, equivale a x quadrado menos 5x mais c. Então, começar aqui com o algoritmo. A nossa fórmula de Bhaskara, a gente precisa colocar esses coeficientes para a gente substituir aqui na fórmula. Então, o a, o b e o c. O a dessa equação vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. Escrevemos assim, dessa forma. E aí eu chamei aqui de delta, toda essa equação que vai aqui dentro, da raiz quadrada, que é o b ao quadrado. Veja que o b com 2 asteriscos é a forma que o Python reconhece para elevar ao quadrado. Então, eu tenho b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Veja que a, b, c foi definido aqui em cima, São valores aí inteiros. E aí, para a raiz x1 e x2, eu coloco assim, eu tenho no numerador, então, menos b. Aqui, esse mais ou menos, eu resolvi colocando mais para x1 e menos para x2. Poderia também inverter aqui a ordem. Mas eu coloco, então, aqui para x1, menos b, mais raiz quadrada de delta, por isso eu importei a biblioteca NumPy aqui em cima. Então a sintaxe correta é essa, np, que é o nome que a gente deu para a biblioteca NumPy, ponto, sqrt, que significa square root, ou seja, raiz quadrada, deste número calculado aqui, o delta. E tudo isso dividido por 2 vezes a. Isso vai ser a nossa raiz x1. Depois, para a nossa raiz x2, a gente fez a mesma coisa, só trocamos o sinal aqui de mais pelo menos, o menos b menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. E depois a gente exibiu na tela com esse formato aqui de print, Colocamos um f aqui, entre aspas, então as raízes dessa equação são x1 e x2. Sintaxe dessa forma aqui, vamos executar para ver o que acontece. Primeiro a gente tem que executar aqui a importação da biblioteca, senão o NumPy não reconhece, não é reconhecido pelo Python. E aí, em seguida, a gente compila aqui o nosso código. Veja só, as raízes da equação são 3 e 2. Certinho aí as raízes desta equação usando Python, com auxílio da biblioteca NumPy.